amiguinhos, pronto para mais uma playlist no nosso canal? Agora é a playlist de ondas. Vamos começar, uma grande playlist. Vamos dividir aí talvez umas 4, 5 partes ou até mais, incluindo acústica, que é muito show, tá? Vamos começar também agradecendo, pela presença de todos nas nossas lives, Tem gente nova comparecendo, trazendo amigos, muito legal. Tem gente do Ceará, tem gente de Minas Gerais. Poxa, legal, Vamos de repente aí chamar a galera do Sul, a galera do Norte, do Centro-Oeste, e enfim. Vai chegar o tempo, Tudo no tempo e na vontade de Deus. Então, galera, nós já feitos os agradecimentos, aproveitando aí também para convidar para a próxima quinta-feira, que é a live de força centrípeta, tá ok? 19 horas. Lembrando que você deve sempre, antes, estudar no canal o conteúdo, que é o conteúdo de força centrípeta, no caso, para depois você participar da live, tá? E lembrando também que as lives ficam gravadas no canal numa playlist cujo nome é Lives, tá ok? Então lá já tem a live 0, 1, 2, 3, 4, e por aí vamos chegar aí, de repente, o nosso propósito é nas 1000 lives, e aí a gente já vai estar bem conhecido no Brasil inteiro. Claro, passadas 1000, Mas vamos lá. Então, para a gente estudar ondas, é necessário que a gente faça diferenciação, classificação, conceituação, tá? Repare só, eu vou diferenciar, quanto ao meio de propagação. Eu tenho aqui ondas eletromagnéticas e mecânicas. Olha que foto linda, essa foto aqui. Eu é que não estaria aqui de jeito algum, Mas essa foto, eu escolhi essa foto, essa imagem, porque ela ilustra, os dois tipos, a mecânica e a eletromagnética. A mecânica, por ser essa onda, formada, no próprio mar, Então, essa é uma onda mecânica, ela precisa do meio material, que é a água, no caso, para ela poder se propagar. E aqui, ó, a luz. A luz é uma onda eletromagnética, tá? E aí nós vamos começar a desfazer, os tabus. Onda eletromagnética, você vai encontrar alguns vídeos, algumas literaturas, dizendo que são aquelas que se propagam no vácuo. Bom, não está de todo certo, mas também não está de todo errado. Porque pode o aluno pensar que ela só se propaga no vácuo. Não. Onda eletromagnética, ela se propaga também no vácuo, o que não acontece com a mecânica. A onda mecânica não se propaga no vácuo. Por isso, vamos já colocar, antes de colocar exemplos, vamos falar, onda mecânica, o som, por exemplo, é uma onda mecânica. Então, por isso que você não vai ouvir som no espaço, no universo, Por que você não vai ouvir som? Porque lá não tem matéria, lá é vácuo. Então, professor, mas como é que eu assisto filme? Diversos filmes que acontecem no espaço, em Marte, na Lua, enfim, e tem barulho, explosão. Pois é. É claro que isso aí é ficção, não tem, não tem barulho. Mas imagina você se fizesse um filme, rigorosamente respeitando a física, ia ficar muito sem graça, hein? Ia ser um cinema mudo, porque você não ia ter aqueles efeitos sonoros no espaço. Da mesma forma, o espaço não tem oxigênio, então também não vai ter chama, Não vai ter fogo. E a gente também vê fogo no espaço, não é? Então, assim,
tem que ter efeitos especiais, né? Para isso nasceu Spielberg, né? E ele sabe muito bem fazer isso, mas contrariando as leis físicas, né? Eu lembro de um filme que era 2001, Uma Odisseia no Espaço. Ele tentou reproduzir o mais possível, assim, né? Fielmente como seria o espaço. Ninguém quis ver. Ah, foi um fracasso. Porque realmente, né, o espaço, gente, ele é escuro, frio, muito frio. Você só vai ter a parte aquecida se você receber luz do sol. Isso eu estou falando para quem está aqui, né, no nosso sistema solar. Não é azul clarinho, como você olha para o céu, saiu da nossa atmosfera, é pretão mesmo, né? Então não é azulzinho, não é azul marinho, é preto mesmo. E o que acontece? As pessoas não têm essa noção. Acham que o espaço é claro, que o espaço é quentinho, é como se fosse um dia de noite, né? Não, não é. Não é não, muito frio. Bom, e também não tem como você, né, ir para o espaço, porque não tem ar para você respirar, não tem matéria, né? Então aconteceria uma série de fenômenos com você no espaço. Primeiro, todo o ar dentro de você sairia, né? Porque no espaço não tem. Se dentro de você tem, né, a tendência é tudo chegar a um equilíbrio. Então o ar vai sair e você vai murchar. Mas vamos deixar curiosidades para lá, né? Bom, para um outro momento, que é super legal falar de curiosidades. Então, onda eletromagnética, elas não necessitam de meio material. Então, ela se propaga na água, no vidro, no ar e no vácuo, porque não precisa de meio material. Luz é o caso, mas tem ondas de rádio, de TV, AM, FM, micro-ondas, ondas curtas, ondas médias, infravermelho, ultravioleta, enfim. Uma coisa que é legal chamar a atenção aqui nesse início de vídeo é que calor é onda eletromagnética. Caramba, ninguém sabe disso, ninguém fala. Calor está nessa faixa, na faixa térmica do infravermelho. Você já reparou que quando você aquece um ferro, né, ele vai ganhando cor, ele vai emitindo luz, né? E isso aí tem uma explicação muito legal, né? Mas vai ser para uma outra também oportunidade. Mas o que é interessante é você ter consciência que você não precisa aquecer o ferro a ponto dele emitir luz. Mesmo sem emitir luz, como é o caso da lâmpada incandescente, basta você aquecer e aproximar esse ferro da tua mão que você vai sentir o calor irradiado, a onda eletromagnética irradiado desse ferro aquecido na tua mão, não é? Como a gente sente na pele, né? Quando a luz que vem do sol, a faixa térmica aquece a nossa pele, infravermelho, né? Bom, então fica aí, ó, hashtag fica a dica, calor é onda eletromagnética, legal. E por isso que vem do sol e chega até nós, né? Legal, aquece a Terra. Se não fosse eletromagnética, como é que seria? Como é que passaria pelo vácuo? Nós iríamos ficar blindados pelo vácuo e não receberíamos o calor do sol. Estaremos mortos. Então, onda mecânica numa corda, num lago, som, ultrassom, infrassom. Gente, aqui, esse primeiro slide vale falar bastante coisa. Deixa eu pegar aqui uma canetinha. Por quê? Porque no caso da luz, se eu pegar o espectro eletromagnético, ele vai crescer para um lado e para o outro. Ó, isso aqui, ó, eu não enxergo, isso aqui eu não enxergo, não enxergo. Agora, a parte que eu enxergo do espectro eletromagnético, que é bem pequenininha, essa partezinha aqui, é o que nós chamamos de luz. Então eu posso dizer que luz é a parte visível ao olho humano do espectro eletromagnético. E isso aí, mandou bem, entendeu,
Legal, você entendeu, tá? Bom, assim como no espectro eletromagnético, na faixa audível, ou seja, aquilo que nós, seres humanos, ouvimos, nós também temos uma limitação na faixa audível. Abaixo da faixa audível, nós vamos chamar de infrassom. E acima da faixa audível, nós vamos chamar de ultrassom. Se fosse no caso da luz, né, nós já vimos que quando o comprimento de onda é menor, seria o infravermelho e maior o ultravioleta, ok? Então, gente, é interessante como é que o infravermelho ele está, né, limitando o que nós não enxergamos e o ultravioleta também, tá? Mas aqui eu fiz no mesmo desenho, né, de forma bem embolada, explicando luz e som, que são dois contextos diferentes, tá? Então são dois contextos diferentes, mas tem limites, né? Na parte da luz eu só enxergo o que está acima do infravermelho e abaixo do ultravioleta. Viu que legal? É a coisa do arco-íris. Lembra que eu também já falei sobre isso lá em ótica? Que vem desde o infravermelho, né, até o ultravioleta. Vai depender de como é que você vai estar analisando isso aí. Né, desde a faixa laranja, né, até o anil, lá chegando para o violeta. Né? Então começa lá no anil e vai terminar lá no laranja, lá no vermelho. Ok? Vai em ótica que você vai ver isso lá, que tá bem legal. Eu até falo que eu nunca decoro as cores do arco-íris. E assim, dessa forma também, nós temos o som, né? Que abaixo do infrassom a gente não ouve, e acima, que é o ultrassom, a gente também não ouve. Isso vai estar, a gente vai estar em acústica, tá? Vai estar entre 20 Hz e 20 mil Hz. Bom, no próximo slide, nós vamos classificar ondas em transversais e longitudinais. Bom, transversais, o próprio desenho está mostrando para a gente aqui, que a direção de vibração é uma e a direção de propagação é outra, tal que sejam perpendiculares. A gente até por hábito dizer, né? Pô, fulano, você tá onde? Eu tô naquela rua. Que rua? Que é transversal a rua tal. Transversal quer dizer isso aqui, né? Fazendo 90 graus com perpendicular, né? Para nós aqui. Então, a direção de vibração, ela é perpendicular à direção de propagação. Repare, eu faço com a mão para cima e para baixo e a onda vai se propagar na horizontal. Já as ondas longitudinais, né, eu puxo para frente, para trás, né, com a mão para lá e para cá, e o pulso vai se propagando na mesma direção que a direção de vibração. Então a direção de vibração está aqui na horizontal e a propagação também está na horizontal. Então, nesse caso, direção de vibração e propagação, elas são paralelas, né? As direções, elas são paralelas, então elas são longitudinais. Exemplo de onda transversal, todas as ondas eletromagnéticas, elas são transversais. Esse caso aqui, por exemplo, a onda numa corda é transversal. Na superfície de um lago é uma onda transversal, porque ela também vai fazer isso, né? Então, as ondas longitudinais, eu tenho o exemplo do som, ultrassom, infrassom, nesse caso da mola. Repare que a mola, eu poderia sacudir a mola assim também, aí seria transversal. Mas nesse caso aqui que eu estou puxando nesse sentido, aqui nessa direção, o pulso, olha aqui, comprimido, descomprimido, comprimido, descomprimido, comprimido, descomprimido. O pulso ele vai se propagar na mesma direção de vibração. Uma coisa importante, quando eu faço com a mão para cá, eu comprimo o ar aqui e descomprimo aqui. Quando eu volto com a mão para cá,
eu comprimo aqui e descomprimo aqui, né? Voltei, comprimi, descomprimi, voltei, comprimi lá, descomprimi aqui. Então, quando eu faço isso com a mão, eu vou gerar compressão e descompressão para os dois lados da mão. Tá? Então, isso é um exemplo de propagação de onda longitudinal. Inclusive, isso vai explicar o som. O som se propaga no ar, no líquido, mas ele se propaga desta forma, com compressão de ar, descompressão, compressão, descompressão. A gente em acústica vai aprofundar mais nesse assunto, mas o som é uma onda longitudinal, ok? Vamos para o próximo slide. Então aqui, ó, unidimensionais, bidimensionais, tridimensionais. Aqui é uma questão relativa, porque vai do nosso interesse de estudo. Porque, na verdade, tudo aqui tem 3 dimensões. Tudo tem 3 dimensões. Mas se eu quero estudar só o comprimento, eu vou chamar essa onda de unidimensional. Porque eu vou estudar só o comprimento, tudo que acontece no comprimento dessa corda. Toda a perturbação no comprimento dessa corda. Se eu quero estudar a perturbação numa superfície, então essa onda aqui ela vai ser chamada de bidimensional, porque eu estou estudando a superfície. Agora, na verdade, como eu falei, né, a corda tem 3 dimensões, o lago também tem 3 dimensões, né? E aqui eu tenho o som se propagando no espaço como um todo. O espaço que eu digo é o nosso redor, né? Então, o som, a onda sonora, ela é tridimensional. Assim como a luz também é tridimensional, tá? Então, vai de acordo do interesse do físico, daquilo que ele quer estudar. Então, se eu quero estudar em uma dimensão, tá? A onda é chamada de unidimensional. Em 2 dimensões, né, comprimento e largura, bidimensional. E se eu quero estudar no espaço, no R3, ela é chamada de tridimensional. Então, o som e a luz, né, elas são ondas tridimensionais. Bom, agora nós vamos dar uma ênfase, né, às ondas transversais, não porque o que eu vou explicar aqui não aconteça nas ondas longitudinais. Tudo que eu explicar aqui acontece nas ondas longitudinais, tá ok? Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, você pode anotar no teu resumo, o que a gente chama de crista, e aqui o que a gente chama de vale. Então, lembra que a mãozinha ficava vibrando para cima, para baixo, para cima, para baixo, ó? Isso cansa, né? Não cansa? Por quê? Porque você desprende energia. Se você faz vibrar assim, ó, você não gasta quase energia, mas se você faz vibrar assim, né, gasta bastante energia. Então, essa energia que você está desprendendo, né, quanto mais energia você desprender, você vai ter uma onda com maior amplitude. Então, esse A aqui, ó, é a amplitude, que é tem relação com a energia que você vai fazer essa onda transportar. Porque graças à energia que a fonte que está oscilando aqui vai transmitir, que você vai gerar essa amplitude. Quanto mais energia, né, você colocar para ser transmitida nessa onda, maior será a amplitude. Então, a amplitude está associada à energia transportada pela onda. Bom, temos também o nosso amiguinho aqui, comprimento de onda. O comprimento de onda seria, deixa eu pegar uma canetinha aqui, seria, por exemplo, vou desenhar aqui uma onda, né, bem esquisitinha, né? Pronto. Seria a distância entre 2 cristas, é um comprimento de onda. Poderia ser a distância entre 2 vales, também comprimento de onda, tá? Mas eu posso pegar esse ponto aqui e buscar o consecutivo dele, idêntico a ele. Bom,
imagine você que essa onda está indo para cá. Se você está na praia e você está aqui, a onda está passando por você. Então você vai estar o quê? Descendo. Você vai estar descendo. Legal. Então vamos pegar um ponto na mesma horizontal. Então eu estou aqui, né? E um amiguinho meu está aqui. Enquanto eu estou descendo, ele vai estar o quê? Subindo, porque a onda está indo nessa direção. Então esse ponto aqui não é consecutivo idêntico. Ele é consecutivo, mas não é idêntico. Porque a velocidade desse aqui é para baixo, a velocidade desse aqui é para cima. Então vamos para o próximo. Então esse aqui. Aí eu tenho o segundo amiguinho. O segundo amiguinho está aqui. E a onda está indo nessa direção. Então esse amiguinho aqui vai estar descendo, porque a onda passou por ele. Ah, então o segundo consecutivo idêntico é esse aqui. Ah, então essa distância aqui também é um comprimento de onda. Viu que legal? Então não é só a distância entre duas cristas, nem só a distância entre dois vales. Seria, ó, eu posso pegar esse ponto aqui, ó, aí eu vou lá na horizontal, esse não, vou aqui, esse sim. Né? Porque esse aqui vai estar subindo, que a onda está chegando, esse aqui a onda está indo embora, vai estar descendo, e esse aqui, como a onda está indo para lá, vai estar subindo. Então é igualzinho a esse. Ó, então essa distância aqui também é um comprimento de onda. Poxa, que legal, professor, nunca vi isso que o senhor falou. Geralmente eles definem comprimento de onda a distância entre duas cristas ou entre dois vales. Mas, na verdade, é a distância entre dois pontos consecutivos e idênticos, tá ok? Bom, agora nós vamos lembrar da cinemática. V é ΔS sobre ΔT. O ΔS aqui, ó, repara que esse ponto aqui é um consecutivo idêntico a esse aqui. Então, aqui eu tenho um comprimento de onda. Então, esse ponto A, sendo da onda, né, quando ele chegar aqui do outro lado desse ponto A, né, ele percorreu quanto? Lambda. Ah, então o espaço percorrido foi um comprimento de onda. Quanto tempo ele gastou para percorrer um comprimento de onda? Tem nome isso. Anota, hein? Anota no teu fichamento. O tempo para percorrer um comprimento de onda, que nós simbolizamos por T maiúsculo, é período. E, professor, o senhor não escreveu no slide. Tem certas coisas que eu deixo para escrever na hora, para chamar a tua atenção, para você anotar nos teus apontamentos. Então, isso aqui é o período. Ó, período. Daqui a pouquinho eu apago, mas está gravado no vídeo, né? Então, o período, olha aqui o período, ó, o que é o período? É o tempo para percorrer um comprimento de onda. Porque a partir daqui, essa onda se repete. Então, eu posso trocar de nome, né? Lembra lá do movimento circular? Períodos era o tempo para completar um ciclo. Aqui, período é o tempo para percorrer um comprimento de onda. Por quê? Porque após um comprimento de onda, vem outro comprimento de onda. Após um ciclo, vem outro ciclo. Ah, então o período, a definição dele mais bonita, é o tempo necessário para que um evento cíclico se repita. Olha que legal. Por isso, o período menstrual, não é? Porque mais ou menos o que? 28 dias. Então, de 28 em 28 dias, o período menstrual, né? Ou melhor, a menstruação, que é o fenômeno em si, se repete. A prova não é bimestral, porque de 2 em 2 meses ela se repete. Então, período tem a ver com movimento cíclico, não necessariamente com onda, não necessariamente com ciclo,
mas com tudo aquilo que se repete, que é cíclico, tá ok? Então, nós já definimos período, então agora vamos trabalhar com a formulinha de velocidade média, né? Porque olha só, espaço percorrido pelo tempo gasto. Quando o espaço percorrido for 1 lambda, o tempo vai ser o período. Então, lambda sobre o período é uma formulinha que eu não posso deixar de anotar no meu fichamento, tá ok? O que é frequência? Frequência seria o número de lambdas, um número de ciclos, um número de rotações, né? A quantidade de vezes que um evento cíclico se repete na unidade de tempo. É bonita essa frase, hein? A quantidade de vezes que um evento cíclico se repete na unidade de tempo. Professor, eu olhei para o ventilador e vi que ele está girando com velocidade constante. É um evento cíclico? É. Professor, eu acho que ele dá 10 voltas em 1 segundo. Legal, 10 voltas em 1 segundo. Então, a frequência de 10 Hz. Aí o coleguinha diz, não, dá 5 voltas em 1 segundo. Então, esse coleguinha acha que a frequência dele é de 5 Hz. O que é Hertz, professor? O que é Hertz? Frequência. Já te dei a definição. Né? Então, repare que seria voltas por segundo, ciclos por segundo, lambdas por segundo. Então, na verdade, a frequência é qualquer coisa que se repete por segundo. Então, é segundo elevado a menos 1. Então, a unidade de frequência é o nome do cientista, ó, Hertz. Olha aqui, ó, tá? Por isso que o H ele é maiúsculo, que é o nome do cientista, Hertz. Então, legal. Então já entendemos o que é frequência. É o número de vezes que o evento cíclico se repete na unidade de tempo. Vamos fazer uma regrinha de 3? Olha só. Um ciclo, um lambda, eu gasto T segundos, que é o período. Por segundo, eu vou ter F de frequência repetições. Olha que legal. Um ciclo, T segundos. F ciclos em 1 segundo. Regra de 3, simples. Então, F vezes T é igual a 1. Então, a frequência é o inverso do período ou vice-versa. O período é o inverso da frequência. Mais uma formulinha para você anotar no teu fichamento. Tá ok? Então, ó, 1 sobre T, que está aqui, ó, 1 sobre T é igual a F. Mas por que eu fui olhar aqui para cima? 1 sobre T. Porque eu vou tirar 1 sobre T daqui e vou botar o F. Então, V igual a lambda F. Outra formulinha muito importante para você anotar. V igual a lambda F. E como a velocidade é constante, quando eu aumento o lambda, a frequência diminui. Quando a frequência cresce, o lambda diminui. Tá ok? Então, vou fazer um desenhozinho aqui rápido para vocês. Ó. Se eu tenho um comprimento de onda pequenininho, isso quer dizer que a frequência é grande. Se isso fosse um som, seria agudo. Agora, se eu tenho um comprimento de onda grande, ó, tá? Tem um grande lambda, eu tenho a frequência pequenininha. Então, seria um som grave. Mas lembrando que som não se representa por onda transversal. Apenas uma analogia. Som é onda longitudinal. Mas o que eu falei está válido. Grande frequência, som agudo. Comprimento de onda pequenininho. Tá? Pequena frequência é o som grave, é o som baixo.
né, que tem um grande comprimento de onda. Mas a gente vai estudar isso tudo em acústica. Acústica é muito show, gente. Muito show. Não que isso aqui não seja, é claro, né? Toda a física é muito show. Bom, então, o que é o RPM? RPM nós estudamos lá no MCU. Tá lá também no vídeo do canal, no MCU. Rotação por minuto. Tá? Então, ó, 60 rotações por minuto são 60 rotações por 60 segundos. Então, seria uma rotação por segundo. Então, 60 RPMs, 1 Hz. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que para eu passar de RPM para Hertz, eu divido por 60. E de Hertz para RPM, eu multiplico por 60. Anota isso, porque como a gente está estudando onda, a gente vai precisar dessa conversão de RPM para Hertz. Bom, vamos então para o próximo slide. Olha que legal a fórmula de Taylor, gente. A fórmula de Taylor, ela se aplica a uma corda que está esticada, tracionada. Então, esse T que aparece aqui é de tração. A corda do violão não está esticada? Está esticadinha. Olha o esticador aqui, ó. Olha aqui o esticador. Olha para o desenho, ó, o esticador. Mas para que ele estica essa corda? Olha que legal. Bom, primeiro eu tenho que observar que essa corda aqui é mais grossa que essa 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 aqui não, essa aqui é sombra. Sombra não, professor, é penumbra. Eu já estudei ótica. Ah, legal. Então isso que está embaixo aqui aparecendo, né, são as penumbras, né, dessas cordas que estão aqui em cima. Legal. Então, quem é esse Mi? Esse Mi aqui nós chamamos de densidade linear de massa, ou massa específica linear. É quanto de massa tem por unidade de comprimento. Então, se eu pegar aqui 1 centímetro, eu tenho mais massa aqui em 1 centímetro do que aqui, do que aqui, do que aqui, do que aqui e do que aqui. Ah, então se eu fosse escrever o Mi, ó, eu ia ter aqui um Mi 1 bem maior que o Mi 2, né? Porque o Mi 1 ele é maior que o Mi 2, pegando aqui, ó, o mesmo comprimento, né, nas duas cordinhas. Por quê? Porque a massa que eu tenho em 1 é maior que a massa que eu tenho em 2, e os comprimentos que eu peguei aqui, ó, são comprimentos iguais, L1 igual a L2. Ah, então quer dizer que a corda mais grossa, ela tem uma maior massa específica, e a corda mais fina, uma menor massa específica. Perfeito, anota isso aí, tá? Anota isso aí. Vamos apagar essa bagunça, né? E vamos trocar de cor aqui a canetinha. Bom, então eu já sei que o Mi, né, quanto maior for a massa, maior vai ser o Mi. Legal, é densidade linear de massa. Legal. Já sei que o meu T é a tração. Legal. Então já sei quem é o T, quem é o Mi. E essa é a fórmula de Taylor. A velocidade da onda nessa corda tracionada é a raiz quadrada de T sobre Mi, fórmula de Taylor. Bom, essa velocidade aqui é a mesma dessa que eu estudei no slide passado, olha lá, aqui no finalzinho, né? V igual a lambda F. Então, eu vou unir as duas, né? Vou unir as duas. Aí eu vou ficar, olha só, eu tenho a raiz quadrada de T sobre Mi de um lado, que é igual a lambda vezes F do outro. Isolando a frequência, eu vou ter 1 sobre lambda, passando lambda lá para baixo, né, que multiplica a raiz quadrada de T sobre Mi, que é igual
a frequência. Essa fórmula aqui, né, que eu escrevi. Tá, professor, mas você está enchendo a gente de fórmula. Não, não estou. Essa fórmula aqui, que eu acabei de escrever para vocês, é a união dessas duas aqui. Eu não estou enchendo vocês de fórmula. Então isso aqui não é uma terceira fórmula. É apenas uma combinação dessas duas, que vocês podem combinar a qualquer hora que vocês vão escrever essa terceira. Mas por que essa terceira é legal? Para a gente poder analisar. Ó, se eu aumento o Mi, que está aqui embaixo, né? Se eu aumento o Mi, a frequência vai diminuir. Ó, aumentei o Mi, a frequência diminui. Se eu diminuo o Mi, a frequência aumenta. Ó. Se eu diminuo o Mi, a frequência aumenta. Tá, vamos apagar essa bagunça, porque já está escrito, né? Legal. Professor, o que o senhor acha de legal nisso? Gente, se o Mi é grande, lembra que eu falei? Mi grande quer dizer corda grossa. A frequência é baixa, que é o grave. Então aqui é dom, 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 dom. Ah, é mesmo, professor. A corda grossa do violão é dom, 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 dom. Ah, quando eu faço vibrar. Agora, a corda fininha, né? Quando o Mi é pequeno, a frequência é alta, é agudo. Então aqui eu tenho dom, dom, que é din, 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 dom, din, dom, din. Ah, legal, professor. E o que é mais bonito nesse assunto aqui? O que é mais bonito é que a frequência, que é a nota, né? Se tem um dó, tem um ré, tem um fá, tem um sol, a nota é a frequência. E a frequência, ela vai estar ligada a quem? A atração. Ah, então a primeira nota do violão é o Mi bordão. Mi bordão. Aí você toca ela soltinha, tem que ser um Mi. Quando você toca ela soltinha, dom, dom. Aí você chega lá com um diapasão de Mi, ó, já estou até adiantando o assunto de acústica. O diapasão vibra. Mas ele tem que vibrar, porque ele é um diapasão de Mi. Ah, mas a corda não está afinada. Então, a frequência que você está emitindo aqui não é um Mi. Aí, o que você faz? Você vai aqui no esticador, ou você estica ou você afrouxa até o diapasão vibrar. Olha que bacana. Aí, quando você toca aqui, dom, aí o diapasão, aquele negocinho em forma de U, né? Aí, dom, aí ele começa a vibrar. O nome disso é ressonância. A gente vai estudar lá em acústica. Então é muito show a gente entender o que é afinar um instrumento. É regular essa atração para obter a frequência certa. Olha que show, gente. Muito legal estudar isso. Ai, gente, acabou. Ai, olha que quando vai esquentando, aí, pô, termina, né? Mas a gente não vai parar aqui não. Lembra que eu falei? Essa playlist vai ter uns 5, 6 vídeos aí que tem muito assunto interessante, curiosíssimo a respeito de ondas e acústica. E aproveitando para lembrar que, ó, segunda, quarta e sexta sempre sobe vídeo no canal, né? E toda quinta tem live às 19 horas lá no YouTube. Não deixe de se inscrever no nosso canal. Tá? E o link de acesso para a live a gente coloca na bio no Instagram, @RTK Concursos. Vai lá, perdão, no Instagram, no @RTK Concursos, que você vai ver na bio, no dia da live, toda quinta-feira, você vai ver lá o link. Que legal, então você vai, ou então vai para o canal, tá inscrito no canal, ativou o sininho, você vai receber o aviso, tá ok? Então, ó, por hoje ficamos aqui, tenho o maior prazer em dar aula para vocês, não esqueça do nosso joinha, claro, se você quiser, né? Se não quiser, também não vou ficar zangado contigo não, né? Mas continua assistindo, compartilha com o coleguinha também se você quiser,
né, para você poder dividir esse entusiasmo meu, né, nosso em estudar física, tá? E um mini coraçãozinho para vocês, professor Rezende, e fui!